Tem um tipo de dor que ninguém enxerga, um tipo de cansaço que o sorriso não esconde. Você acorda, vive o dia, conversa com as pessoas, mas por dentro parece que algo morreu. É um vazio estranho. Não é tristeza, não é raiva. É um buraco silencioso que te acompanha onde quer que vá. E o pior é que, às vezes, você nem sabe explicar o motivo. O mundo diz: seja forte, foca nas bênçãos, sorri mais. Mas ninguém entende o que é lutar contra algo que não tem nome. Ninguém vê a guerra que acontece dentro de você quando tudo parece bem por fora. Você já tentou preencher esse vazio com coisas, pessoas, distrações, mas o vazio não se preenche com barulho. Ele só se silencia com presença, e não qualquer presença, mas a presença de Deus. O problema é que a gente busca cura em tudo, menos nele. A gente procura nas pessoas o que só o Criador pode oferecer. E por isso o vazio volta, sempre. Porque nada neste mundo consegue ocupar o espaço de Deus dentro de você. Esse vazio é o lembrete de que tua alma sente falta de casa. E casa, para a alma, é a presença daquele que te criou. Por isso, mesmo quando tudo parece certo, o coração continua inquieto. Porque não foi feito para se satisfazer com o temporário, foi feito para se preencher com o eterno. Mas o problema é que a gente tenta fugir desse vazio. A gente corre para distrações, relacionamentos, redes sociais, trabalho, qualquer coisa que evite o silêncio, porque o silêncio obriga a gente a ouvir o que o coração tenta esconder. E é nesse silêncio que Deus fala. Mas você precisa parar para escutar. O vazio não é castigo, é o convite dele para você voltar. Voltar para dentro, voltar para a essência, voltar para a presença. Sabe o que dói? É perceber que o mundo está cheio de vozes, mas vazio de sentido. Todo mundo quer ser visto, mas ninguém quer ser curado. Todo mundo quer ser amado, mas poucos querem ser transformados. E enquanto o mundo grita, Deus sussurra. E quem não aprende a ficar quieto, nunca escuta. O vazio que ninguém entende é, na verdade, o espaço que Deus deixou dentro de você para Ele habitar. Mas quando você tenta preencher esse espaço com qualquer outra coisa, tudo transborda, mas nada satisfaz. Você pode conquistar tudo: dinheiro, atenção, fama, pessoas, e ainda assim se sentir sozinho. Porque não é falta de coisa, é falta de presença. E só uma presença é capaz de fazer o caos dentro de você se calar. Quando você entrega o teu vazio para Deus, Ele não apenas preenche, Ele transforma. O que antes era dor, vira propósito. O que antes era peso, vira força. O que antes era solidão, vira intimidade com o Criador. Mas para isso, você precisa permitir que Ele te quebre. E ninguém gosta de ser quebrado. Mas o vaso só é refeito quando passa pelas mãos do oleiro. E o oleiro só refaz o que está disposto a ser moldado. Então, talvez o que você chama de vazio seja, na verdade, Deus tirando o que te impede de ser inteiro. Talvez Ele esteja esvaziando para poder preencher do jeito certo. Porque enquanto o coração estiver cheio de ruído, Ele não entra. E Deus nunca invade, Ele espera ser convidado. Por isso, antes de pedir para Deus tirar o vazio, pergunta se Ele não está usando o vazio para te transformar. Às vezes, o que parece ausência é cuidado, e o que parece solidão é proteção. Tem lugares onde Deus só fala com quem está só, porque é na solidão que Ele revela o que a multidão esconde. E quando você entende isso, o vazio deixa de ser inimigo e vira encontro. O encontro entre o que você é e o que Deus quer que você se torne. Porque o vazio não vem para te destruir, vem para te reconstruir. E quando você deixar Ele agir, vai perceber que o mesmo Deus que te permitiu sentir o vazio é o Deus que vai te encher até transbordar. O vazio que ninguém entende é o processo que quase ninguém aceita, mas é também o caminho que todo escolhido precisa passar. Porque ninguém é cheio de Deus enquanto ainda está cheio de si.
E quando ele finalmente preencher o que estava vazio, você vai olhar para trás e entender: não era falta, era preparo. Não era castigo, era lapidação. Não era solidão, era encontro. Então, se o vazio ainda está aí, fica em paz. Não fuja dele. Conversa com Deus no meio dele, porque é nesse lugar que ele vai fazer tudo novo. E um dia, quando o coração estiver leve de novo, você vai entender que o vazio nunca foi o fim, foi o início do teu recomeço.